Olá, meus amigos, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos se edificar um pouco com a palavra de Deus? Vamos lá? Porque o que nós precisamos é buscar a palavra, gente. Isso é que é importante para a nossa vida. O alimento que nos faz crescer com saúde dentro de uma vida com Deus é a palavra dele. Nesse momento eu convido você para a gente se alimentar um pouco com uma porção da palavra de Deus, o alimento da igreja, com a doutrina, com a instrução, com a exposição da palavra, que nos dá luz e entendimento. Vamos ler agora lá em Hebreus capítulo 10. Vamos fazer uma leitura do versículo 19 ao versículo 25. Eu quero convidar você comigo nesse momento aqui, um períodozinho rápido, objetivo, para a gente conhecer a verdade da palavra de Deus, que nos edifica e nos fortalece. A palavra de Deus diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Versículo 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. No versículo 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Versículo 24 ele diz, considerando-nos uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras. As boas obras aqui não é para salvação, é a vida do cristão, a forma do cristão se proceder neste mundo dentro de uma vida justa, correta, sem nenhum mau testemunho. Deu para entender? As boas obras é a vida cristã, daqueles que já está em Cristo na salvação. Tem que andar dentro de uma vida reta, justa e perfeita. Boas obras. E aí no versículo 25 diz assim, não deixando a nossa congregação, como é costumes de alguns, antes, ademoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia é esse? É o dia da promessa se cumprir, de quem está no Senhor ser levado por ele. Vamos lá, reflexão para a gente se alimentar um pouco com esta palavra que nos fortalece para uma vida com Deus dentro de uma caminhada perfeita e perfeitamente sendo instruído, orientado para viver a vida de fé em Deus, que esta vida de fé em Deus é através da palavra. A vida de fé em Deus não é dentro de nenhum movimento ou cerimônia ou ritual ou formalidade religiosa. A vida de fé em Deus é na palavra. As pessoas precisam entender isso, que você só pode exercer uma vida de fé em Deus, confiando, andando com Ele, andando por Ele, seguindo a Ele, confiando nele, através da palavra. Não é através de nenhuma vida religiosa ou prática ou devoção ou nenhuma outra coisa. É pela palavra. Vamos alimentar-se agora da palavra. Hebreus, que nós lemos aqui, no capítulo 10, do versículo 19 ao 25. Vamos lá no versículo 19, vamos agora voltando para entender o que a gente leu. Vamos lá. O escritor aos Hebreus, esse homem que Deus levantou para escrever esta carta aos judeus, aos irmãos, o povo de Israel, esse homem, ele escreveu esta carta com um propósito de mostrar aos judeus que a lei, ela foi cumprida, foi executada em Cristo. O escritor aos Hebreus, é muito bom a gente entender isso, a carta aos Hebreus, ela foi escrita com essa finalidade para mostrar a superioridade de Cristo sobre a lei. Qual lei apontava a Cristo? Que era sombra. A lei era uma sombra daquilo que estava anunciado. Jesus. Jesus é cumpridor da lei. E nós em Cristo somos cumpridores da lei. Então, o escritor aos Hebreus, ele mostra tudo isso para orientar os irmãos a não ficar preso nas obras da lei, nos cerimoniais da lei, na exigência que a lei tinha para o homem viver uma comunhão com Deus. O escritor aos Hebreus agora vai mostrar que em Cristo tudo isso não vale mais nada. Cristo agora
é o que vale para o homem ter uma vida com Deus. Não é mais observar ritual, ordenança legal de nenhum cerimonial da lei. É observar agora Cristo, a sua palavra, a sua doutrina, o que ele nos ensinou e instruiu. Pois esse ensino que Cristo nos trouxe é a verdade de Deus que liberta, que mostra ao homem a porta. A lei não mostrava a porta, que mostra ao homem o caminho para a salvação, que convida o homem a receber a justificação, que mostra ao homem por onde ele chega a Deus e alcança o perdão de Deus. A lei apenas apontava para aquele que vinha, que mostraria tudo isso. A lei é sombra do que se manifestou na graça. Deu para entender? Então, o escritor aos Hebreus, ele vai mostrando a superioridade de Cristo em todos os rituais da lei. Cristo é superior aos sacerdotes, Cristo é superior às ordenanças da lei, Cristo é superior à formalidade, à liturgia que a lei tinha, aos sacerdotes da lei, Cristo é superior a tudo. Então, o escritor aos Hebreus, ele escreve essa carta com esse propósito de mostrar a superioridade de Cristo sobre Moisés, que é a lei, sobre Melquisedeque, que era um sacerdote que era eternamente, e Cristo, o sacerdócio de Cristo, é comparado ao de Melquisedeque para mostrar a superioridade de Cristo, além de qualquer sacerdócio. Então é isso que eu quero convidar você a entender. Quando você lê o livro aos Hebreus, você tem que entender que o escritor está fazendo uma análise daquilo que era pedido na lei, mostrando que Cristo é superior e nele foi cumprido tudo isso. Aí aqui a gente vê aqui ele dizendo, eu quero ser breve porque eu estou com tempo aqui restrito. Eu vou sair para buscar minha filha na escola, mas antes eu quero passar este ensino para você. Hebreus capítulo 10, versículo 19, ele diz assim, o escritor aos Hebreus escrevendo, exortando os irmãos a perseverar na fé, na confiança, na vida com Deus. Ele diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O que é que o escritor aos Hebreus está instruindo os irmãos, orientando e ensinando os irmãos? Que os irmãos agora deveriam ter ousadia, coragem, confiança, certeza e convicção de estar na presença de Deus, entrando com ousadia no santuário, porque no Velho Testamento o povo não tinha acesso à presença de Deus, não podia entrar no santuário, no Santo dos Santos. Era o sacerdote que fazia a expiação do povo. O sacrifício do povo era levado para o sacerdote. E os sacerdotes, né, na lei, na dispensação sacerdotal do Velho Testamento, o sacerdote era quem fazia a expiação do pecado do povo diante de Deus. Não era o povo não tinha acesso a Deus diretamente. E os sacerdotes, eles ofereciam a expiação e tinha um lugar restrito que ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, para fazer a expiação do pecado do povo e dele. Que tinha uma parede de separação, um véu, uma cortina grossa, que fazia separação onde estava o local da Arca da Aliança, onde estava o local que simbolizava a presença de Deus. Só o sumo sacerdote poderia entrar. E o escritor aos Hebreus agora está orientando os irmãos que isso não é mais para se observar, porque agora nós temos que entrar com ousadia. Nós temos a liberdade, nós não precisamos de um sacerdote, de um homem, de um líder que faça a expiação por Deus para nós, porque esse sumo sacerdote que nós temos hoje, sumo sacerdote, é o próprio Jesus. Ele que fez a nossa expiação do nosso pecado perante Deus, com o seu sacrifício, a sua vida, morrendo na cruz do Calvário. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Nós não precisamos mais ir para nenhum local, ou buscar nenhum homem como mediador, para oferecer a Deus a nossa petição, para fazer intermédio entre nós e Deus, porque agora nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, e por ele nós entramos com ousadia na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que ele, Cristo, nos consagrou com a sua morte na cruz do Calvário. É o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse grande sacerdote sobre a casa de Deus que somos nós? Jesus. Sobre nós
fazendo intercessão entre nós e Deus diante do Pai, intercedendo pelos nossos pecados. Jesus é esse grande e sumo sacerdote. Ele hoje ainda, escuta uma coisa, ainda hoje Jesus cumpre o ofício sacerdotal, porque ele ainda está à destra do Pai, intercedendo por nós, pela igreja, por aqueles que já estão na presença dele, para estar na presença de Deus através de Jesus. Então o escritor aos Hebreus está dizendo isso. Irmão, nós não precisamos mais desses rituais cerimoniais que era observado na lei. Não busque mais uma vida com Deus através disso. E ele continua dizendo, ele diz assim, versículo 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Esse que prometeu foi Cristo Jesus. Este é fiel. E nós devemos chegar com um verdadeiro coração. Com um coração verdadeiro diante de Deus. Não fingido, não mentiroso, não hipócrita, não encenando, não apresentando. Nós devemos ser sinceros e verdadeiros diante de Deus. Porque Deus, ele não vai se pressionar com aparência. Deus, ele quer verdadeiros adoradores, porque ele contempla a verdade dentro de nós. E se não tiver verdade, nós estamos enganando a nós mesmos. Por isso que o escritor aos Hebreus diz, cheguemos-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, uma fé convicta, verdadeira, esta fé, esta confiança em Deus, através de Jesus Cristo, pela obra vicária de Cristo na cruz do Calvário, para nos ter direito a ter o acesso com o Pai. Nós devemos crer nessa obra e crer por fé nesta obra e entrar com ousadia na presença de Deus por essa obra, com a certeza, não com dúvida. Aí ele diz, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água da palavra. O coração purificado com a má consciência, a mente transformada pela verdadeira transformação de Deus, a palavra dele, o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus. Nós devemos ter a nossa mente limpa, pura, de qualquer conceito, sentimento, de qualquer situação que não condiz com a palavra de Deus. O corpo lavado é a nossa vida, purificada pela palavra, vivendo, praticando, crendo e se submetendo a Deus através da sua palavra. O escritor aos Hebreus diz, tendo o coração puro da má consciência. Irmão, purifica a tua mente de qualquer assunto mal, pensamento mal, de qualquer intenção, de qualquer sentimento, ressentimento, de qualquer atitude, de qualquer ação que não condiz com a direção da palavra de Deus. Purifica a tua mente, meu irmão. E como é que você pode purificar a tua mente? Pela palavra de Deus, guardando e observando e se negando para se conduzir na palavra de Cristo. O escritor aos Hebreus vai dizendo, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Agora eu pergunto, qual é a confissão da nossa esperança? Qual é a esperança que nós temos, pela qual confessamos a Jesus, pela qual cremos em Jesus, pela qual nos convertemos a Cristo? Por qual esperança você se converteu a Jesus? Retenhamos firmes a esperança da nossa confissão. Eu confessei a Jesus para quê? Para encontrar salvação, perdão, justificação na minha alma e para poder ter o direito de, quando partir deste mundo, ir para a vida eterna com Deus, descansando e gozando da vida perfeita em abundância lá no céu. Essa é a minha esperança. Qual é a minha esperança da confissão que eu fiz a Jesus? É saber de que este mundo cheio de aflição e tribulação vai chegar a hora que vamos sair daqui com o arrebatamento do povo de Deus chamado igreja. E como membro desta igreja que é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça e todo o corpo tem que estar submisso à liderança, à soberania, à ordem e à submissão à cabeça que é Cristo e não a ministério, igreja, nem a homem. O corpo que é a igreja tem que estar submisso e andar dentro da direção da cabeça, e a cabeça é Cristo e não ministério, não homens dentro de religião. Se você é membro do corpo de Cristo, você tem que andar na união com esse corpo, unificado neste corpo, dentro da direção da cabeça, e a cabeça é Cristo. Você deve andar naquilo que Cristo ensinou, orientou, mandou e nos instruiu. Você tem que ser prudente.
Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, a esperança da igreja, esse povo de Deus que estão espalhados neste mundo aí imenso, cheio de aflição e tribulação. A esperança desse povo é de que Jesus voltará e nós temos que ser prudentes a manter-se fiel a Ele, guardando a palavra dEle, confiando nele, esperando na promessa dEle, para não desviar dessa promessa, não abrir mão dessa caminhada e não apartar-se do Senhor, e estar sendo firme, prudente, perseverando, sempre abundante com a vida em fé em Deus, para estar firme e firmados para quando chegar a este grande momento, que pode ser agora, amanhã ou a qualquer momento, o chamado do noivo do céu, chamando sua igreja na terra, e a sua igreja na terra irá ao encontro do noivo, e se dará o casamento, aonde nunca mais haverá separação, e estaremos para sempre com ele, o noivo, Jesus. Jesus é o noivo da igreja, Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é o Senhor da igreja, Jesus é o pastor da nossa alma, que nos conduz enquanto aqui estamos neste mundo, para não se perder e não ser desviado e não andar em caminho de perigo, para que não o lobo venha e nos trague, porque o vosso adversário, o diabo, está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Cuidado, ande na direção de Jesus, que o diabo não lhe tragará. Pedro diz isso: vigiai, irmão, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas se você estiver andando na condução, na direção do pastor da tua alma, Jesus Cristo, o diabo não te tragará. Ele não encontrará meio de tirar você desta caminhada da direção do pastor, a não ser que você não queira mais seguir o pastor e dê ouvido e dê visão e dê direção ao chamado do lobo devorador que quer devorar a tua alma, tirando você do caminho da salvação. Porém, o escritor aos Hebreus está orientando o irmão sobre isso. Irmãos, retenham firme essa esperança. A esperança do povo de Deus em Cristo não é por uma vida melhor aqui na terra, não é por vitória, prosperidade, isso, aquilo, outro neste mundo. É para a eternidade, é para desfrutar do gozo eterno que está por vir na vida de todo aquele que é fiel e persevera na doutrina de Cristo. E o escritor aos Hebreus vai dizendo, vai orientando os irmãos sobre isso aqui. Irmãos, eu vou encerrar porque o tempo está curto, eu vou buscar minha filha agora na escola. Falta 5 minutos para as 5 horas da tarde e eu vou encerrar aqui. Mas olha que palavra maravilhosa. Olha que instrução maravilhosa. Para abrir os teus olhos da tua alma, que é o entendimento. Para você conhecer a verdade. Para você entender a importância da palavra de Deus que nos guia. E sem ela nós perdemos a direção. Sem a direção da palavra, sem a doutrina, sem a instrução, sem a correção, nós nos desviamos, perdemos a direção. É por isso que nós temos que ser prudentes a analisar a palavra de Deus, examiná-la e andar na doutrina de Cristo para não se perder. O escritor aos Hebreus, ele escreve a carta aos Hebreus para mostrar aos hebreus que todo rito da lei, que todo cerimonial da lei, que toda obrigação que a lei tinha, exigia para o povo chegar na presença de Deus, hoje não serve mais. Hoje Cristo, ele é aquele que cumpriu tudo o que a lei exigia, para que nele possamos ser cumpridor da lei em Jesus, e não nós mesmos querer guardar a lei, guardar o sábado, não matar, não roubar, não adulterar, não mentir. Isso a gente vai estar sempre fazendo. Não é por isso que vamos ser salvos, é por meio da nossa fé em Jesus Cristo e lutando, resistindo o desejo desta natureza pecaminosa que nos leva a viver esta prática da lei, que nos condena, que é a obra da carne, que leva o homem a ser condenado pela lei, mas pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, nós somos justificados diante de Deus através de Jesus e alcançamos o perdão e a justificação de Deus através de Cristo e andando num novo caminho de vida, sendo guiado pelo Espírito Santo, negando e renunciando o desejo da carne, para que em Jesus sejamos cumpridor da lei, recebido por Deus, justificado, aceito, para ter com Ele a vida eterna, desfrutando de todas as bênçãos eternas de Deus para todo aquele que crê em Jesus. Amém, meus irmãos? Então fica essa orientação para vocês, do seu amigo e irmão evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar a verdade do Evangelho de Cristo, nada além da verdade. Fica comigo aí em outros trabalhos, que aqui você é edificado, ensinado, orientado com a verdade que liberta. Aqui você tem crescimento para o entendimento do conhecimento verdadeiro de Deus, aonde você será liberto de todas as mentiras que estão sendo pregadas aí em doutrina, em conceitos, dizendo que é de Deus. Cuidado! Cuida de ti e da doutrina, porque fazendo assim, te salvarás
tanto a ti como os que te ouvem.